a todos. Eu prometo que vou tentar ser breve, até porque já sei que querem almoçar, mas vou tentar ser breve ainda para deixar espaço para algumas questões. Em primeiro lugar, queria agradecer à EduLog, em particular ao professor Luís Catelo Nunes e à professora Isabel Leite pelo convite para estar aqui hoje, para falar sobre exames nacionais, que é um tema que geralmente gera muita discussão e uma discussão até entusiasmada nas escolas, na sociedade e até por parte dos investigadores. E este título é provocatório, no sentido em que não estamos aqui a medir nenhum poder dos exames nacionais, mas sim a tentar fazer uma comparação daquilo que são as notas dos alunos no ensino secundário quando existe ou quando não existe exame nacional associado a essa disciplina. Portanto, muita da investigação tem-se focado em entender as causas de participação no ensino superior, tentando aumentar a participação dos jovens no ensino superior, como já foi aqui dito, mas também foi dada menos atenção à escolha que os alunos fazem, e isso começa a ser estudado na literatura, nomeadamente a instituição e o curso para onde os alunos vêm. Nós sabemos que associado a um maior nível de educação, existem, em média, maiores retornos, mas já existe evidência empírica que mostra que esses retornos são heterogéneos e dependem muito do tipo de instituição que o aluno escolhe e do tipo de curso que o aluno escolhe. E, como em muitos outros países, em Portugal, as notas do ensino secundário servem para fazer a alocação dos alunos ao ensino superior, nas suas candidaturas, juntamente com as notas dos exames nacionais, e eles ganham particularmente a relevância em cursos em que há retornos elevados. Por isso também, geralmente, existe uma pressão para notas altas, nomeadamente quando os alunos procuram aceder a cursos de elite. Apenas um parênteses, para aqueles que não estão familiarizados com o sistema de educação português. Nesta apresentação eu apenas irei focar nos cursos científico-humanísticos, em que os alunos no ensino secundário têm a componente geral e a componente específica. Portanto, têm curso de 3 anos, ou disciplinas de 3 anos, 2 anos e 1 ano, as chamadas optativas. E, portanto, todos os alunos têm de fazer português, uma língua estrangeira, filosofia, educação física, e depois têm as específicas, nomeadamente uma trienal, que é sujeita ou tem um exame associado, 2 bienais e ainda 2 anuais optativas. Até o ano que vem, portanto, a média do ensino secundário não é ponderada pela duração da disciplina, ou seja, é feita independentemente da duração da disciplina, o que faz com que, por exemplo, disciplinas anuais 12º ano, atualmente, tenham maior peso na média que as disciplinas trienais nesse mesmo ano. Por exemplo, uma aplicação informática pesa mais na média que a matemática 12º ano. Isso é algo que foi revisto por um anterior governo e, a partir do ano que vem, a nova fórmula implica que a média do secundário será ponderada à duração da disciplina. E, geralmente, o que se costuma dizer, até para quem já passou pela escola, é que nas disciplinas de 12º ano existe uma maior disponibilidade para dar notas altas face a outro tipo de disciplinas. E para começar, por exemplo, com evidência anedótica, tenho aqui um flyer da disciplina de Clássicos da Literatura. Portanto, a professora ou o professor está a tentar mostrar aos alunos que isto é uma opção que eles podem escolher no 12º ano e tenta explicar quais são as vantagens de escolher esta opção. E as vantagens começam precisamente por dizer que a disciplina não está sujeita a exame nacional, que irá ajudar o aluno a aumentar a sua classificação no final do secundário e que, assim, o aluno pode dizer adeus às más notas e assegurar o seu sucesso escolar. Obviamente, também refere que o tipo de avaliação nestas disciplinas é distinto e diferente, muitas vezes baseado em testes e em projetos, o que também pode ajudar a explicar o aumento das classificações. Contudo, isto leva-me à questão de como é que as notas dos professores diferem na presença ou não dos chamados exames nacionais e se existem diferenças sistemáticas ao longo do tempo, de acordo com o tipo de escola ou o tipo de curso, ou ainda com a questão socioeconómica do aluno ou a região. Porquê é que isto é relevante? Porque durante o Covid foi um tema que esteve muito
na berra e na discussão pública, porque em países como, por exemplo, Inglaterra e Espanha, onde houve cancelamento de exames, por exemplo, em Inglaterra, o acesso ao ensino superior foi feito sem exames nacionais, sem os chamados A-levels, e foi feito com base na previsão das notas dos professores no ensino secundário. O que correu bastante mal, porque houve bastante inflação, e eles já voltaram novamente ao sistema de A-levels. Em Portugal, nós tínhamos exames obrigatórios que tinham aquilo que se chama um dual role, tinham um duplo papel, certificavam a conclusão do ensino secundário e, ao mesmo tempo, alguns desses exames constituíam provas de ingresso para o ensino superior. Por força do Covid-19, os exames deixaram de ser obrigatórios, passaram a ser opcionais, portanto, deixaram de servir para certificar a conclusão do ensino secundário, o que fez com que a taxa de a completion rate, a taxa daqueles que completaram o ensino secundário tivesse aumentado, porque não existiam exames, e serviam assim apenas para acesso ao ensino superior. Durante o ano passado houve a discussão e a revisão do acesso e foram anunciadas as novas regras que irão entrar em vigor a partir do ano que vem. Portanto, os exames estão de volta como obrigatórios. No entanto, antigamente um aluno teria que fazer 4 exames nacionais, agora vai ter que fazer 3, sendo que para aceder ao ensino superior, antigamente em muitos cursos precisava apenas de um exame, agora vai precisar de 2. E uma alteração também importante é que, como eu disse, a forma como a média do ensino secundário é calculada também vai ser alterada e vai ser ponderada à duração do curso. E, como eu disse, isto esteve na discussão pública e houve uma série de artigos de opinião, discussão, em que foi discutido que poderia estar em causa que Portugal poderia ser um dos poucos países europeus sem exames de secundário que certificassem a conclusão do mesmo, e houve um apelo a que não se terminassem com os exames. A pressão para dar notas altas no secundário é algo que está identificado na literatura e geralmente é designado como grade inflation e que cria alguns, ou pode criar alguns problemas. Nomeadamente, se as notas forem inflacionadas, isso pode enviesar as escolhas dos alunos para disciplinas que sabem que à partida podem obter uma melhor nota. Fica difícil perceber qual é o poder preditor daquela nota, uma vez que os alunos podem subestimar os seus conhecimentos com base numa nota inflacionada. Não é possível, muitas vezes, em disciplinas em que existe uma concentração de notas altas, distinguir os alunos na topo da distribuição. Isto até pode fazer com que os alunos façam menos esforço nessas disciplinas, especialmente os chamados high achievers, porque sabem que a nota é elevada à partida. E fica difícil também determinar nessas disciplinas quão efetiva foi a escola a preparar esse aluno. E grade inflation pode-se medir de diferentes maneiras. Há um paper recente de 2020 que explica os diferentes conceitos de inflação de notas que podem ser estudados e as diferentes formas de observar. Geralmente, compara-se nota interna com nota externa, e eu tenho trabalhos com coautores nessa área. Aqui hoje só vamos focar nas notas internas, nas notas atribuídas pelos professores. E pode-se falar de inflação estática, medida no momento no tempo, inflação dinâmica, em que, quando existe inflação de notas, significa que, de acordo com este conceito, existiu um aumento das notas ou da concentração de notas altas ao longo do tempo que não corresponde ao desempenho académico dos alunos, mas sim a uma deterioração do sistema. Ou então pode-se falar ainda de inflação de notas diferencial, sendo que pretende dizer que a inflação pode variar de acordo com o background do aluno ou o tipo de escola em que o aluno está inserido. A questão é, muito se diz sobre os exames e toda a gente tem uma opinião sobre os exames, incluindo eu próprio, e venho de uma família de professores. Mas será que podemos observar alguma coisa nos dados que nos ajude a tomar uma decisão sobre os mesmos? Assim, vamos comparar disciplinas que estão sujeitas a exame nacional com disciplinas que não estão sujeitas a exame nacional em períodos em que os exames foram obrigatórios e opcionais. E vamos estar sempre a olhar para notas internas, não notas de exames. Os dados que eu vou usar são os dados ENES, da Base Nacional de Exames Nacionais, que, isto não é uma contradição no nome,
desde 2017, não incluem só as disciplinas que têm exame nacional, mas sim as disciplinas que não têm exame nacional. Ou seja, isto são dados da população, são microdados que estão disponíveis desde 2007 e que têm todas as disciplinas que o aluno fez, independentemente se passou ou chumbou. Eu vou considerar o período 2017-2022, vou considerar todas as disciplinas em que os alunos obtiveram a aprovação e vou considerar a escola como uma proxy para a região onde o aluno vive. Vou excluir ainda a educação moral e religiosa e outras disciplinas do género que não estão, que dependem muito da escolha dos alunos. Portanto, a primeira questão aqui é comparar a evolução das notas. Nós, em 2018, isto é a distribuição de notas internas em Portugal para os cursos científico-humanísticos, portanto, colocando todas as disciplinas num só gráfico. Ou seja, o mesmo aluno pode ter um 20 aplicações informáticas, mas também pode ter um 13 físico-químico. Ou seja, isto só olha para a distribuição geral de notas. E o que observamos é que esta distribuição não é normal nem uniforme, há de estar entre as duas. Em 2019, manteve-se mais ou menos constante, com um ligeiro desvio à direita. Em 2020, continua a desviar-se para a direita. Em 2021, continua a desviar-se para a direita. E em 2002, chegamos a uma distribuição enviesada. Portanto, que é algo que tem vindo a ocorrer e podemos discutir as causas nisso. Agora, será que esta tendência é comum a todo o tipo de disciplinas? Vamos então comparar disciplinas que estão sujeitas a exame nacional, nomeadamente as trienais e bienais, e disciplinas que não estão sujeitas a exame nacional, que são as ditas anuais, 12º ano, e Educação Física, que é uma disciplina de 3 anos. E o que acontece quando nós fazemos um plot da distribuição de notas internas é o seguinte: elas parecem simétricas. Ou seja, quando não existe exame nacional, por variedíssimas razões, seja os métodos de avaliação dessa disciplina ou outras, as notas estão concentradas, as notas internas da disciplina estão concentradas à direita e quando existe exame nacional, as notas estão concentradas à esquerda e já era assim, isto é 2019, antes do Covid. Portanto, o que aconteceu com o Covid, eu apenas tenho aqui 2 anos representativos, foi que esta diferença acentuou-se, ambas as distribuições se moveram para a direita, mas sobretudo que não têm exames nacionais associados. Portanto, estamos a falar de... Podemos observar que as notas internas têm aumentado ao longo do tempo e passamos de médias de 13, 14, ou de 14 para médias de 16 e 17 e, sobretudo, a moda muda de 13, por exemplo, para 18. Quando, a nível nacional, isto são dados a níveis da população, uma vez mais, nós observamos que em 2022, para disciplinas que tinham um exame nacional associado, existem 19% das notas que estão entre o 18 e o 20, quando vamos para disciplinas sem exame nacional, 50% das notas estão entre o 18 e o 20. Portanto, existe uma distribuição muito acentuada na distribuição de notas. Agora, será que isto varia de acordo com o tipo de disciplina ou de acordo com o tipo de escola? Porque muitas vezes é dito que nas disciplinas optativas de 12º ano, os alunos escolhem essas disciplinas e, portanto, também há aí uma seleção, uma motivação extra para essas disciplinas. As disciplinas, em alguns casos, podem ser mais práticas, como é o caso de aplicações informáticas, mas há casos que são difíceis de perceber. Por exemplo, Físico-Química é uma bienal 10º e 11º ano, que depois se divide, ou existe a opção de escolha, entre Física e Química no 12º ano. E o que acontece é que, por exemplo, olhando só para a moda, quer no público, quer no privado, e uma coisa que eu tenho que dizer é que aqui isto são apenas dados descritivos, não é uma relação causal. E nós estamos à espera que, a partir dos alunos do privado, tenham melhores notas que os alunos do público, devido à condição socioeconómica desses alunos, como já foi explicado na apresentação inicial do professor Catela. Mas, mesmo assim, nós reparamos que, por exemplo, a moda de Físico-Química passa no ensino público de 12 ou 14 valores para 20, e o mesmo no privado. Estamos a falar de concentrações de notas que, no caso de Química,
75% das notas no privado e 60% das notas no público estão entre os 8 e o 20 no 12º ano, o que contrasta com as percentagens de 17 e 29 no 11º. O mesmo se aplica, por exemplo, a outros tipos de disciplinas optativas de 12º ano, aplicações informáticas, em que parece haver uma distribuição exponencial. Ou seja, estamos a falar que no privado mais de 60%, se não 70 e tal por cento dos alunos tiram 19 e 20, e no público essa percentagem anda à volta dos 50 e tal por cento. Portanto, são distribuições que podem ser difíceis de justificar à partida. Por exemplo, se olhamos para Biologia e Geologia em 2022, que tinha um exame nacional associado, as distribuições parecem normais ou mais perceptíveis. Quando falamos de optativa de Biologia, voltamos a ter uma distribuição exponencial no privado e no público também existe uma concentração de notas altas à direita. Será que esta diferença, além de ser de acordo com o tipo de disciplina, também varia de acordo com a região? E aqui o que eu apresento é a distribuição de notas sem exame nacional, portanto as ditas optativas 12º ano e Educação Física, em 2022, e verifica-se que isto é geral a todo o país, mas existe uma certa concentração no norte, nomeadamente no Porto, Braga, Bragança, Castelo Branco, mesmo em distritos onde não existe setor privado. Ou seja, isto não é um fenómeno que é exclusivo do privado, mas é algo que está enraizado, digamos assim, na escola, mas existem uma série de diferenças regionais, sendo que a concentração é mais prevalente no norte. Focando no caso do Porto, dado que estamos no Porto, geralmente, que é considerada como a capital da inflação de notas, mas não é o que o estudo anterior mostra, é que o fenómeno está disseminado em todo o país, mas é verdade que é um caso particularmente interessante de analisar e existem diferentes razões que passo a explicar para isso. Mas no caso do Porto, podemos verificar que, por exemplo, no privado, 88% das notas nas disciplinas sem exame nacional estão entre 18 e 20, quando vamos para o público também falamos de 60%. São valores que são difíceis de justificar, mas são fáceis de perceber, porque muitas vezes é apontada a causa ou a culpa ao norte, injustamente, mas a pressão por vagas no ensino superior, se calhar no norte, é mais elevada do que em Lisboa, onde existem mais instituições de ensino superior e mais vagas por aluno, e isso pode justificar, de certa maneira, uma maior prevalência nestas regiões. Quando olhamos ao estatuto socioeconómico do aluno, à questão, ao nível socioeconómico do aluno, poderíamos fazer com a educação dos pais. A base ENS não tem educação dos pais, para isso teríamos que ligar aos dados da Estatística de Educação. Olhando o estatuto ASE, portanto, escalão A, B, C e não beneficiário, sendo que o escalão C existia apenas para não dar nenhum benefício financeiro aos alunos, apenas era para atribuir um computador aos alunos se eles fossem desse escalão. Isso deixou de fazer algum sentido, porque durante o Covid atribuíram-se computadores a todos os alunos. De qualquer maneira, o que se verifica é que esta diferença entre as duas distribuições também é verificada em todos os escalões, mas existe uma maior percentagem de classificações mais altas nos não beneficiários quando comparado aos escalões A e B. Portanto, para concluir, que eu acho que isto já está bastante discussão por si, o que se tem verificado é um aumento de concentração de notas altas nas classificações mais elevadas e existem diferenças substanciais quando estão a falar de disciplinas com ou sem exame nacional. O que aconteceu, ou o que vai acontecer com a nova forma, é que a nova forma vai retirar peso a estas disciplinas, não eliminando, naturalmente, o problema da inflação de notas. De referir que a classificação modal na distribuição das notas internas que não estão sujeitas a exame nacional é frequentemente de 20 valores, que é a classificação máxima. Portanto, parece, a nível descritivo, mais uma vez, isto não é nenhum trabalho causal, haver indicadores que apontam para a existência de inflação de notas no período
analisado. E é isto. Obrigado.